Parte 12. Saí do acampamento e atravessei o gramado até encontrar Michael, que descia a rua da casa do lado, ainda vestido as roupas da véspera. O moletom com a flor de lis dourada no logo do Sainz, a calça jeans. Apertei o passo, rápido e silenciosa, e logo o alcancei. Bom dia, falei tranquila e ri quando ele se sobressaltou. Dormiu bem? Na verdade, dormi sim, falou, assumindo completamente que tinha passado a noite com Sarah. Nunca durmo bem longe dela. Senti um nó na garganta. Falando nisso, disse Michael, cadê o It? Que eu saiba, ainda está dormindo. Ótimo, disse ele batendo as mãos. Estou a fim de correr. Fazia silêncio no complexo residencial de Nylon quando cheguei. Ainda era cedo, então a maioria das pessoas devia estar dormindo, mas algumas provavelmente tinham acordado e se arrastado até a casa do brejo para tomar café com o cão do pé. Cabia um exército inteiro naquela cozinha e Jeanne era completamente capaz de alimentar todo mundo. Ela é uma cozinheira de mão cheia, dissera Eli depois dos meus elogios ao Gumbo. Você tem que provar a versão dela de ovos Benedict. Vou tomar café lá, decidi, antes de dar uma volta pelas barracas até encontrar a Magenta, que Luli dividia com Pravik e a irmã dela. As duas acordavam cedo, mas Luli não. Ela já tinha dormido mais de 16 horas ininterruptas. De coração a mil, tentei bater no Nylon. Era claro que a gente tinha aprendido a não bater nas portas das casas, mas aquela era uma barraca e eu sentia que precisava bater. Oi, falei quando meus dedos deslizaram pelo tecido fino. Luli? De início não houve resposta, mas logo alguém abriu o zíper da barraca. O cabelo escuro de Luli, embolado pelo sono, parecia um ninho ao redor da cabeça. Meredith falou resmungando. Oi. Nós nos entreolhamos por alguns segundos, e então eu pisquei e fingi que o coração não estava batendo forte assim. Podemos conversar? Pedi. Quero dizer uma coisa. Luli fez um gesto grandioso para indicar minha entrada na barraca. Seja bem-vinda. A barraca dela era muito mais bagunçada que a de Eli e Jake. Olhei ao redor e vi um colchão inflável, um saco de dormir e um travesseiro no canto de cada ocupante. Mas havia também malas e mochilas explodidas. Roupas, sapatos e toalhas estavam espalhados pelo chão e a areia da praia tinha sujado tudo inevitavelmente. De repente me senti culpada por não oferecer a cama de Claire no anexo. Nem já que tecnicamente eu não estava dormindo lá. A minha. Não é bem a casa do brejo, comentou Luli. Nem casa nenhuma. Mas é divertido, né? Falei hesitante. Você está se divertindo? Sim, o complexo residencial de Nylon tem muita diversão. Fiz que sim com a cabeça e mais uma vez ficamos em silêncio. Foi Luli quem falou dessa vez cruzando os braços por cima da camiseta larga. Você disse que queria falar uma coisa? O que foi? Ah, falei e me sentei sem ser convidada, mesmo que Luli continuasse de pé. É sobre assassino. Tenho notícias para você. Do It? Não, falei balançando a cabeça, da tia Raquel. Luli arqueou uma sobrancelha. Tomei aquilo como deixe e contei da tia Júlia e do que acontecera com ela e Ian. Da estratégia original, dos biscoitos, da eliminação atrasada. Mas como isso me envolve? Perguntou Luli antes de eu concluir. Ian era seu assassino, então agora a tia Júlia está atrás de você. Não tenho nada a ver com isso. Então aí é que está, falei. Foi tudo um estratagema. Ian levou a sério a tática de informações falsas da Claire e chegou a agir como se tivesse me tirado. Apareceu na meditação da tia Raquel, foi atrás de mim no salão de jogos. Expliquei sacudindo a cabeça. Foi fingimento. Algum aliado secreto dele me tirou. E não é ele, nem a tia Júlia. Luli suspirou. Como você sabe? Tenho isso aqui, falei abrindo no celular uma foto. Um papel plastificado com o nome de Luli. Ela ficou tensa. É da tia Júlia, continuei. Tia Raquel entrou de fininho no quarto delas enquanto ela dormia e me mostrou. Não espalhe isso, disse minha tia. Use com sabedoria. Eu diria que estava usando com a maior sabedoria que tinha. Luli olhou a foto, coçou os olhos e voltou a olhar. Fiquei em silêncio. Obrigada, sussurrou ela por fim, pelo aviso. De nada, estou sempre do seu lado, acrescentei.
Lully torceu o rosto em uma expressão que eu não sabia interpretar, mas aproveitei a oportunidade mesmo assim. Me desculpei. Me desculpei pelos 18 meses anteriores. Você foi incrível por me procurar tanto, mas na maior parte do tempo eu não conseguia responder. Falei com os olhos marejados. Tentei, mas não conseguia mesmo, fisicamente. Meus dedos tremiam, minha garganta ficava entalada e eu começava a chorar. Expliquei e comecei a chorar ali também. Estar em casa me lembrava constantemente da perda dela. Por um tempo tentei me convencer de que ela só estava longe, na faculdade, mas parecia que falar com você pioraria tudo. Cada mensagem, FaceTime, Snapchat me lembrava da perda dela. Disse: Desculpa, eu deveria ter feito diferente. Você não merecia ser ignorada. Não merecia, não, disse Lully com a voz fraca e me deu as costas. Só queria apoiar você, ser uma boa amiga, uma boa prima. Você é uma boa prima, falei. É muito especial. Lully refletiu, ainda de costas para mim. Pode ir embora, por favor, Meredith? Perguntou, depois de alguns segundos de batimentos cardíacos frenéticos. Preciso de um tempo. Ah, ok, claro, falei, me levantando com dificuldade e secando as lágrimas, mesmo que sentisse que choraria mais. Até mais tarde? Lully respondeu apenas com um aceno de cabeça. A tenda branca do casamento parecia uma nuvem esvoaçante no céu mais que azul. E quando me aproximei do casarão, notei que tia Cristine supervisionava a montagem da tenda e Docinho também estava pelo gramado. Porém, em vez de ficar de olho atento nos funcionários, estava oferecendo a ele copos de chá gelado e dos biscoitos de chocolate que fazia em casa. O casarão é mesmo perfeito, pensei. Perfeito para um casamento. Aparentemente, houvera alguma discussão sobre qual local da fazenda seria usado para a festa, mas no fim, a casa de Pestana e Docinho tinha vencido. Tem a melhor vista, disse Sara. O mar, os lagos, as estrelas, dá para ver tudo, e quero que a noite seja tudo. Pestana estava relaxando no alpendre lendo um livro. Bom dia, Mary, falou quando me larguei na rede. Alguma notícia? Fechei os olhos. Sim. Comi tanto na casa do brejo que vou entrar em coma. Jeanne fez ovos Benedict. Você sabia que ela põe tomates verdes fritos e tomate vermelhos grelhados? Perguntei com um suspiro. É uma delícia. É mesmo, concordou meu avô. Quando eu e Docinho fomos visitar Sara e Michael no inverno, ela e Oscar nos convidaram para um brunch. Tomate é um fruto muito creole, sabia? Ela mencionou, falei e engoli em seco. Eu tinha mandado mensagem para a Pravica dizendo que ia tomar café lá. Então ela, Eli e Jake tinham reservado um lugar para minha mesa comprida da cozinha, mas tinham me recebido com uma cara. Bem na hora eu soubera que eles sabiam da minha briga com Lully. Ela provavelmente contara na véspera. Ela não queria dizer nada daquilo, dissera para Vika assim que me sentara e pegara os talheres. Nem uma palavra. Ela falou isso para você? Não, respondeu para Vika, mas... Meredith, eu não diria que ela não queria dizer, interromper Eli. Eu tinha esperado ele elaborar, mas como ele não dissera mais nada, Jake suspirara e continuara por ele. Ela ficou bem chateada com o seu sumiço, Mary. Quer dizer, ficamos todos chateados. Falaram olhando ao redor da mesa e os outros concordaram. Mas ela ficou ainda mais. Ela sempre pensou em você e em Claire como irmãs. Entendo depois da Claire, dissera com uma pausa. Ela queria apoiar você, mas também precisava que você apoiasse ela. Eu fizera uma careta. Ele estava certo, e eu era uma idiota. Nunca tinha pensado assim antes, que Lully queria me consolar, mas também ser consolado. Deu um tempinho para ela processar, dissera ele. Com um abraço, após eu contar do pedido de desculpas, ela está chateada. Vai levar um tempo para se acalmar, mas vai se acalmar sim. Falara me olhando, ok? Eu tinha mordido o lábio, ok. Depois de 1 minuto de silêncio, Pravika tinha sugerido. Novo assunto? Divertido? Que nem o quê? Eu perguntara. Não é óbvio? Recutara ela rindo. Seu peguete gostoso do casamento? Agora, ali na rede do casarão, senti o coração afundar no peito. E aí, você acha que vai conseguir? Perguntou Pestana. Eu pestanejei. O quê? Meu avô fechou o livro. Acha que vai conseguir? Perguntou de novo. Só consegui olhar para ele, chocada. Ele sabia? Pestana confirmou com a cabeça. Você começou tão bem, Mary. Raquel, a meditação,
Daniel em Edgardo e ainda por cima do jipe. Oscar na bocha e aquela amiga detestável da Sara, falou, se inclinando para frente na cadeira. Mas estou de olho em você. Você anda carregando essa arma, disse apontando com o livro para a arma d'água encostada em uma pilastra. Por aí faz 2 dias e sem resultado nenhum. Ele voltou a se recostar e perguntou, então, ele sabe? Eu suspirei. Ele adivinhou. Pestana assoviou. Ele é mesmo esperto. Mas eu menti, admiti cobrindo o rosto com as mãos. Menti e disse que tinha tirado o Lully. Ah, eu deveria ter dito a verdade, falei ansiosa. Deveria ter sido honesta e a gente podia ter fechado um acordo. Mas não disse. E agora tem medo de, ao se abrir, ele se sentir traído. Fiz que sim com a cabeça. Me diga o que fazer? Pensei. Por favor. Foi tudo o que Pestana disse antes de abrir o livro de novo. Ele não ia me dizer nada. E por que diria? Ele era meu avô, sim, mas também era o comissário de assassino. Não podia dar conselhos nem mostrar favoritismo. Eu me levantei para ir embora e fui interrompida pela voz dele. Lembre, Meredith, que só uma pessoa pode vencer. Apesar do ensaio da cerimônia ser à tarde, Witt tinha aceitado com prazer quando eu sugeria ir de carro até Beach Road e pular da ponte. Era a fronteira entre Edgarton e Ocker Bluffs, mas a verdadeira fama daquela ponte era ter aparecido no filme Tubarão, filmado na região na década de 1970. Você precisa ir lá, eu dissera. É fundamental para turistas. A ponte ficava a uns 4 metros da água e era cheia de placas de não se aproximem da grade e proibido pular ou mergulhar na ponte, mas todo mundo ignorava as ordens. Claire e eu tínhamos pulado pela primeira vez aos 13 e 12 anos. Pulamos de mão dadas e depois de mais 6 pulos já estávamos mergulhando de cabeça e dando saltos mortais, além de nos jogar de barriga. Ah, eu topo sim, disse Witt quando eu explicara a tradição e concordara com a cabeça rápido. Topo muito. Combinamos de nos encontrar no anexo, então, depois de vestir o maiô, me sentei na frente de casa para esperar. Mandei uma mensagem para @soulwit17. Pronta. Fiquei mexendo no Instagram e acabei no perfil de Sarah. O post mais recente dela era o Black Dar Donuts, um vídeo que eu tinha filmado dela com donuts de creme nas 2 mãos. Cuidado aí, prima. Me ouvi dizer, assim não vai caber no vestido. Ah, vou caber sim, dizia ela no vídeo mastigando. Talvez não respire, mas vou caber sim. Hashtag agora ela é do pré. Sarah não tem muitos vídeos, notei, e continuei a passar por fotos dela comendo branco com os amigos, na arquibancada de um jogo dos sites, em uma festa de Mardi Gras e com a família do pré na festa de noivado. Sarah estava com a mão apoiada no peito de Michael, o anel gigantesco refletindo a luz, o sorriso imenso. Finalmente apareceu mais um vídeo, enterrado entre as fotos. Meu coração parou, imediatamente reconhecendo a pessoa na imagem. De longe parecia Sarah, de cabelo castanho ruivado e óculos, mas aquela blusa de ombros de fora era minha. Claire tinha pegado emprestado para a viagem. Era minha irmã, bem ali. Não veja, pensei. Nem pense em... Cliquei no vídeo. Não tinha legenda, mas o local estava marcado como Base Seaford and Spirit Restaurant. Senti o rosto arder. Era da última noite de Claire. Quando cliquei no vídeo de novo para ligar o som, Sarah estava falando. Era difícil ouvir com o ruído do restaurante, mas me esforcei. Veja bem, dizia, veja o que está rolando ali. Ela dava zoom em Claire na salada, que remexia o prato entusiasmada com garfo e faca. Ela não comeu nem uma garfada. E acho que ele não notou, opinava Michael. Acha que sim? Sarah ria. Acho que sim, dizia subindo a câmera para o rosto de Claire, que literalmente não fechava a boca em movimento tão rápido quanto o dos talheres. Acho que ele está sendo simpático, educado. Ah, olha! Ele olhou para o prato dela. Ele sacou. Endireitei as costas, porque de repente pressenti que sabia de quem eles estavam falando. E quando Sarah mexeu a câmera de novo, lá estava ele, ao lado da minha irmã. Witt. Ei! Gritava ele do outro lado da mesa. Está filmando a gente? Ele estava igual, mas diferente. O cabelo claro estava um pouco mais curto e é claro que o rosto estava limpo, sem hematoma ou queimadura de sol. Não lembro de ter assinado permissão, dizia ele. E você, Claire? Minha irmã ria e na mesma hora meus dedos começaram a tremer, sacudindo o celular. Eu não ouvia a risada de Claire havia mais de 1 ano.
a gargalhada linda e cativante dela. O mundo era muito silencioso sem aquele som. Deixei o celular cair na grama, mas eu peguei bem quando ouvi a voz de Whit na vida real. Estou pronto, exclamou andando até mim, de calção listrado e toalha jogada no ombro. Você está pronta? Ele sorriu e tentou me beijar quando me levantei dos degraus do deck, mas eu me desvencilhei. Levantei o celular e consegui falar esganiçado. O que é isso? Whit franziu a testa. Seu celular? Ah, notei que tinha bloqueado a tela, que estava escura. Um segundo. Falei e digitei a senha antes de abrir o vídeo com som e tudo. O que é isso? Repeti. Vi a expressão dele murchar enquanto o vídeo era exibido e meus olhos ficaram marejados ao ouvir a gargalhada de Claire. Escuta, murmurou ele, posso explicar. Você conhecia Claire? Interrompi com a voz estridente. Você conhecia minha irmã? O momento de hesitação e ele confirmou com a cabeça. Senti o pescoço arder. Não acredito que você não me contou. Não acredito. Larguei a frase no ar sem saber continuar. Meu olhar estava embaçado de lágrimas. Por favor, me deixe explicar, pediu It, tocando meu braço de leve. Eu me desvencilhei e passei correndo por ele. Saí para o campo aberto. Parte de mim queria que ele me contasse tudo, mas o resto não queria ouvir uma palavra. Meredith chamou It, me alcançando e entrando no meu ritmo. Tentei dizer. Estava tentando dizer. Quando? Perguntei irritado. Ontem, na trilha. Você disse que parecia que eu a conhecia. Parei de andar. Estávamos na grama alta, de frente para as dunas. Você fala como se a conhecesse. Eu dissera depois que o It elogiar a capacidade de Luke beber água da garrafa, mas não tinha pensado muito, e supusera que era porque eu falava muito de Claire. Mas sim, alguma coisa tinha mudado, e ele desviara o olhar. Lembrei vagamente que ele dissera, Meredith, acho que preciso esclarecer uma coisa. E a trovoada tinha soado bem na hora. Você devia ter tentado mais. Falei sem se importar por estar gritando. Devia ter me dito no caminho para casa ou antes de comer bumbo ou mais tarde. O It passou a mão no cabelo. Achei que você soubesse, disse ele baixinho. Você me interrompeu tão bruscamente, disse que a gente precisava voltar para o carro. Não, foi o trovão que interrompeu, retruquei com o coração a mil. A gente precisava mesmo voltar. Meredith foi uma trovoada. Achei que você soubesse o que eu ia dizer e não quisesse ouvir, disse ele engolindo em seco. Quis respeitar. Ouvi um ruído esquisito na grama atrás de nós, mas estava frustrada demais para olhar. Provavelmente era Luke, Clarabelle ou algum dos outros cachorros. Rangi os dentes. Então é por isso que você não disse nada na segunda-feira? Perguntei. Outra pista me voltou, do jantar de pestana e docinho, quando Sarah contara a história da salada. Ela tinha dito que não lembrava com quem Claire estava sentado no Benz. Talvez fosse verdade, talvez não, não era importante. E o It não parava de se remexer no banquinho de Claire. Quando falamos dela, continuei. O It fez silêncio. Ouvi mais uma vez o ruído na grama, mas só consegui me concentrar em esperar ele falar. Você está tremendo, murmurou ele. Fazia calor, mas você estava tremendo. Cruzei os braços, mas ele começou a passar os dedos de leve pelo meu cabelo, sutil e tranquilo como naquela noite. Resisti ao impulso de fechar os olhos e me permitir chorar. Eu nunca teria feito isso com você, falou, mas você guardou o segredo. Guardou o segredo por tempo demais. Você planejava me contar um dia? Retoquei, me afastando um passo. Dei todas as oportunidades. Falei dela, contei as histórias. Eu disse, sacudindo a cabeça, talvez se... Não consegui acabar de falar porque um disparo me atingiu bem nas costas. Bom, não apenas um disparo de água. Peraí, o que foi isso? Pensei, e eu e o It nos viramos e vimos tio Brad sorrindo que nem a mais esperta das raposas. Levei um segundo para entender, mas quando entendi, fiquei sem palavras. Você foi assassinada, pensei. Você estragou tudo. Senti um embrulho no estômago. Era para eu fazer aquilo por Claire. Era para eu ganhar por ela. Entrega logo, disse tio Brad, apontando a arma para o bolso do meu short. A agenda hoje está cheia, com ensaio, jantar e tal. Tá, falei com a garganta seca. Ok. Enfiei a mão no bolso para pegar o papelzinho, mas fiz isso devagar para olhar rapidamente para o It. Corra, murmurei para ele. Tio Brad ainda estava com a arma em punho e, apesar da raiva com o It, não queria que meu tio acabasse com 2 alvos em um mero minuto. O It estreitou os olhos. Que? Vamos logo, Mary. Corra, murmurei de novo. Não, disse o It enquanto eu puxava o papel do bolso com o nome virado para o meu peito. Não acabamos a conversa. Entregue logo, falou apontando o tio Brad para resolvermos isso. Não vou embora. Com o corpo virado para longe do tio Brad, mexi o papel para o It ver o nome dele escrito ali.
Ele arregalou os olhos turquesa e o resto do rosto murchou. Stephen, falei firme, corra. Capítulo 18. Depois de Witch escapar por pouco de ser eliminado e eu entregar meu alvo ao tio Brad, fui ficar emburrada na praia secreta, mas nem sabia exatamente por que estava emburrada. Era por causa de assassino? Aparentemente, meu nome tinha mudado de mãos muitas vezes na semana. O aliado misterioso de Ian era meu primeiro assassino, mas tio Brad me herdara da Janine Drupé. Ela hesitou antes de me dar seu nome, dissera ele. Apesar de você ter matado o marido dela, ele hesitou bastante. Nadei até a plataforma do Lago Páqua e me lasquei de costas para ficar remoendo as coisas ao sol. Ninguém estaria me procurando. Eu só tinha compromisso na hora do jantar. Me desculpe, Claire, pensei, quando o sol desapareceu atrás das nuvens. Me desculpe por não te deixar orgulhosa. Joguei tudo fora por um cara qualquer. Por que eu era assim? Lully tinha acertado em cheio. Eu tinha mesmo passado do meu envolvimento com Ben para meu envolvimento total com Witch. De tão comprometida com Ben que, em vez de eliminá-lo tranquilamente, no jogo eu tinha decidido postergar e postergar, tinha decidido proteger ele, tinha me deixado de lado outra vez. Meus olhos ficaram marejados e logo as lágrimas começaram a escorrer. Comecei a pensar no vídeo do Instagram de Sarah, Claire e Witch conversando, rindo juntos, e no fato de que ele não me contara. Ei, conheci sua irmã. Honestamente, eu não sabia como teria reagido, mas o problema era ele não ter dito nada. Claire, porém, tinha dito alguma coisa. Eu tinha percebido o caminho da praia ao abrir as mensagens antigas que não tinha coragem de apagar. A última mensagem que ela me mandara era: tenho uma notícia inacreditável. O destino finalmente se alinhou. Eu demorara para responder, já que nossa família estava dando uma festa de ano novo. Ben e eu tínhamos jogado com o pessoal um pouco, depois vieram o jantar e a sobremesa, e depois saímos para ficar um pouco a sós. Eu só tinha mexido no celular umas horas mais tarde. Quando nos instalamos para ver Ryan Scratch apresentar Dick Clark, New Ad Hoc Web. Minha barriga tinha se revirado, notícia inacreditável. Conheceu um garoto? Depois de ler sobre um sem fim de pares românticos nos livros, Claire merecia muito um par romântico só dela. A mensagem tinha sido enviada, mas já estava bem tarde e ela estava ocupada na rua Bourbon, sem oportunidade de responder. Claro, acabou que ela nunca tivera oportunidade de responder. Eu tinha me perguntado muito sobre aquela mensagem depois de sua morte. O destino finalmente se alinhou. Eu vivia me perguntando o que ela queria dizer com aquilo, mas principalmente estava pouco me interessando para o destino. Eu só queria que ela tivesse dito eu te amo, Mary, antes de se deitar para dormir em segurança. Finalmente entendi a resposta. Claire tinha, sim, conhecido um garoto em Nova Orleans, só que não era para ela. Stephen. Decidira ela quando ainda éramos tão pequenas que usávamos roupas combinando e fazíamos piada com meu casamento no futuro. Vai ser Stephen. Fiquei tonta. Como me sentir ao ver o nome dele no papelzinho? Stephen. Eu deveria ter dormido, porque acordei de sobressalto quando uma mão molhada puxou meu tornozelo. Abri os olhos e vi Witch na água de cotovelos apoiado na plataforma. Você está torrada, falou. Esqueceu o filtro? Fiz uma careta ao tentar me sentar porque meus braços e pernas estavam vermelhos e queimados. Quanto tempo eu tinha passado lá? O sol não estava mais atrás das nuvens. Na verdade, tinha andado pelo céu. Tenho babosa, disse Witch com a voz estranhamente formal. Tenho um frasco enorme na cômoda, lembra? O seu nome do meio é Oscar, respondi com uma epifania repentina, não é? Ele fez que sim com a cabeça. @sou Witch 17, pensei. Não só era arrogante, era só esperto. Estava bem ali o tempo todo. SOW. Steph Oscar Wittra. Gostei. Falei mergulhando os dedos dos pés na água. A água fria foi um alívio, porque até meus pés estavam queimados. Respirei fundo. Olha, falando mais cedo no que aconteceu, comecei. Falando nisso, por que você fez aquilo? A voz afiada me deixou enjoada. Eu ia falar de Claire, mas ele obviamente estava falando de outra coisa, de assassino. Eu acreditei em você, Meredith. Quando disse que não tinha me tirado, eu acreditei. Até adivinhei a verdade, mas mesmo assim, falou mexendo na água. Você mentiu para mim. Desculpa, Witch, me desculpa. Eu queria contar. Queria mesmo, mas... Mas o quê? Perguntou. Achou que tudo ia acabar se eu soubesse? Engoli em seco. Ele balançou a cabeça.
A gente podia ter pensado um plano, criado um acordo para nós dois avançarmos, chegarmos juntos às finais. Mas era o que eu estava fazendo, respondi. Porque, equivocado ou não, era verdade e eu ia me defender. Era exatamente o que estava fazendo. Nunca me aproximei de você com a arma. Queria que você acabasse com o máximo de gente possível, para sobrarmos só nós dois nas finais. Mas você fez tudo errado. Quebrou o nosso pacto. A gente combinou de contar se soubesse quem tinha nos tirado. Falou e deu de ombros e você não contou. Witch, minha voz nunca tinha soado mais fraca. Se eu fosse Luke, estaria com o rabo entre as pernas. Ele suspirou. Preciso ir. Tenho que sair para o ensaio. Quando você volta? Perguntei. Não vamos voltar. Vamos direto para o jantar. Falou e hesitou. Vou levar nosso roteiro. Tá, valeu. Falei pensando no papel dobrado dentro do guia da Nova Zelândia. Comecei e mordi o lado. Podemos conversar mais tarde? Porque parecia que nada tinha se resolvido entre nós. Nossa situação e comunicação só tinham se complicado mais. Ele tinha mentido para mim, eu tinha mentido para ele. Pela primeira vez não estávamos alinhados. Claro, concordou Witch. Sei que devo a você mais. Algo muito melhor. Ele parou de falar, respirou fundo e me olhou nos olhos. Vamos conversar mais tarde sim, declarou antes de se afastar da plataforma e nadar de volta até a aula. O jantar de Sarah e Michael era ilha acima em Clearmark, entre as colunas bucólicas na pousada Bestplan. Jardins formais e casinhas particulares se espalhavam pelo terreno de 3 hectares, e o jantar era na casa central, onde minha prima levara o noivo na primeira visita dele à região. Eles queriam reviver aquele primeiro encontro na ilha e manter tudo o mais simples possível. Mesas compridas e rústicas de carvalho no pátio traseiro de tijolos, com caminhos de mesa de linho e vasos de flores silvestres da Morning Glory. Diferentemente da festa que aconteceria no dia seguinte, os lugares não eram marcados. Que lindo, disse minha mãe enquanto subíamos os degraus do pátio. Lindo mesmo. Você é ainda mais linda, Liz, disse meu pai antes de beijá-la. Fiquei de coração quentinho. Sarah e Michael não eram o único par perfeito. Ironicamente, os noivos e os padrinhos estavam entre os últimos a chegar. Teve um problema na igreja, disse tia Cristine, pisando duro sobre os saltos. Eu avisei que era proibido nos eventos oficiais. Relaxa, mãe, disse Sara sorrindo. Ela estava linda de vestido branco e sandálias Anabela douradas. Gostei do sapato, Mary disse para mim com uma piscadela, já que eu estava usando sandálias iguais. Meu vestido era de um tom coral claro e as mangas sem ombro esvoaçavam na brisa. O problema era que Nicole Dupré tentara assassinar um dos padrinhos no ensaio da cerimônia. Mas não foi durante o ensaio, protestou ela. Já tínhamos saído da igreja para pegar os carros. Pestana ainda não determinara a solução do dilema, mas depois da entrega das bebidas, tia Cristine anunciou que se visse alguma arma d'água ali, haveria consequências graves. Meu pai riu e deu um tapinha no ombro do tio Brett. Licença, vou ao banheiro, disse meu tio, entregando o martini para a esposa. Só um minutinho. Todos rimos ao vê-lo entrar correndo. Eis o pai da noiva, senhoras e senhores, disse tia Cristine seca, tomando um longo gole de bebida de tio Brand, antes de revirar os olhos carinhosamente. E também meu marido. Encontrei o It com os padrinhos. Espere aí, o quê? Falei quando ele se virou. Cadê o... Apantei o rosto dele e não tinha mais nenhum sinal de hematoma. Ainda estava queimado de sol, mas sem a mancha verde pântano. Ainda está aí, disse Witch, só escondidinho debaixo de uns 50 quilos de maquiagem. Falou, limpando um pouco para eu ver. Sua tia me convocou à casa do lago, onde as madrinhas usaram para misturar de base, corretivo e um negócio de contorno para ficar arrumadinho nas fotos. Acho que não ficou tão ruim, concluiu dando de ombros. Nada ruim, respondi meio chocada. Eu só conheci o It com um hematoma imenso, e ele estava parecendo mais o garoto do vídeo de Sarah. Era meio assustador. Nossa, como ele era lindo. Aonde você vai sentar? Perguntei. Com você, esperava que ele dissesse. A gente combinara de conversar, precisava conversar e eu queria conversar. Com minha família, respondeu soando contido de novo, como se mal nos conhecêssemos e senti um peso no estômago. E você? Ainda não sei. Respondi com o mesmo tom formal, preciso descobrir. Eu me virei, mas os dedos quentes de Witch tocaram meu cotovelo antes de eu conseguir dar um passo. Está bem aqui. Falou quando olhei e deu um tapinha no bolso do peito do paletó. Não esqueci. Não achei que esqueceria. Ele inclinou a cabeça. A gente se encontra? Concordei. A gente se encontra.